Olá, tudo bem? O vídeo de hoje apresentará mais uma funcionalidade do sistema TMS da Transpo Brasil Sistemas. Falaremos nesse vídeo sobre o módulo de cotação de contratos de fretes, que, dentre as suas principais funcionalidades, possui cotações para fretes que deverão ser executados por um período, como em uma safra, por exemplo. Controle de aprovação, reprovação e necessidades de contrapropostas no caso de interesse em fechamento de contratos de transportes. Gestão de alçadas internas para aprovação dos contratos de fretes, com aprovações por diretoria e demais hierarquias. Governança total dos contratos de fretes, eliminando os fatores pessoais, como na utilização de e-mails e telefonemas. Apresentaremos a seguir o fluxograma do processo de abertura de cotações. O usuário abre uma cotação informando dados como vigência da cotação e data limite para resposta por parte das transportadoras. Informa ainda observações gerais que são customizáveis pelo sistema. O usuário, em seguida, informa todos os dados dos produtos que serão transportados, com quantidades e volumes. Indica quais transportadoras participarão do processo de cotação. À medida em que as transportadoras respondem, os valores vão aparecendo nesta coluna. O sistema apresenta ainda todo o log do processo de aprovações das cotações. E ao final, quando estiver concluído o processo, gera uma tabela para pagamento de fretes. Clicando-se no link apresentado, o sistema gera o contrato de prestação de serviços de transportes com todos os detalhes. Ao final do processo de cadastro da cotação, as transportadoras recebem um e-mail com todos os dados necessários às respostas, como origem e destino da mercadoria, informações detalhadas de produtos, por exemplo. Após receberem o e-mail, acessam o portal das transportadoras e iniciam o processo de resposta às cotações. Ao clicarem no menu Cotações, o sistema listará todas as cotações em aberto para resposta, assim como cotações em outros status de processamento. Alguns dos status de processamento são: cotações no status Nova, significa que o embarcador acabou de efetuar o registro. Cotações no status Aberta, significa que o embarcador solicitou respostas das transportadoras envolvidas. Rejeitada, quando a transportadora rejeitou a proposta de cotação. Fechada, quando encerrou-se o prazo para a resposta. Todas as transportadoras têm que ter respondido até este prazo. Indeferida, depois das respostas das transportadoras, quando o embarcador não fechou o contrato com nenhuma. Da mesma forma, deferida, quando ele aceitou a proposta da transportadora vencedora. A transportadora escolhida precisa confirmar ou desistir do embarque. Voltando à tela de listagem gerais de cotações, as transportadoras podem acessar as mesmas a qualquer tempo, visualizando dados colocados pelo embarcador, como, por exemplo, valor máximo da proposta solicitada, data limite para a resposta da cotação, vigência prevista do contrato solicitado, como demais informações apresentadas pelo embarcador para detalhar a negociação, além de informações como origem e destino, informações gerais dos produtos a serem transportados, volume de peso, distância prevista de deslocamento, cadência em dias para prestação do serviço. A transportadora informa o seu valor unitário e o sistema calcula o valor total do frete na proposta emitida pela própria transportadora. A qualquer tempo, as transportadoras acessam o portal para responderem outras cotações, ou caso não tenha encerrado-se o prazo, respondem a mesma em aberto. O embarcador pode solicitar a contraproposta, que deve ser respondida novamente pela transportadora. Após terminado o prazo, os aprovadores da empresa embarcadora entram na sua tela de acompanhamento e fazem o seu processo de aprovação das cotações respondidas já pelas transportadoras. Eles podem aprovar,
solicitar contraproposta ou até mesmo cancelar a cotação, ou ainda reabri-la. Se reabrir, significa começar do zero o processo. Ao final, a transportadora recebe um e-mail para confirmar o seu contrato de fretes. Apresentaremos alguns indicadores do sistema: quantidade de cotações por unidade de expedição, várias opções de filtros como fábrica, origem, destino, entre outras informações, dados de cotações por status, quantas possuímos abertas, solicitadas contraproposta, canceladas, rejeitadas. Cotações por série. As séries representam a quantidade de níveis de contrapropostas solicitadas. Como, por exemplo, série A representa cotações que não evoluíram para a contraproposta. B significa que foi solicitado uma vez a contraproposta e C, 2 vezes. Quantidade de cotações por origem de embarques, que podem ser fábricas ou endereços. Quantidade de cotações por estados de origem. Quantidade de cotações por empresas, plantas, fazendas ou quaisquer outros locais. Da mesma forma, estados de destino. Quantidade de cotações por tipos de produtos. Quantidade de cotações administradas pelos usuários da empresa embarcadora. Vários outros dados, como quantidade de cotações respondidas ou não respondidas pelas transportadoras. Mede o índice de participação das mesmas no processo. Volume de resposta de cotações por quantidade de toneladas de produtos. Além do índice de aprovação ou desistência das transportadoras nos processos de cotações. E também o indicador de volumes transportados e média de preços praticados. Você tem todas as informações gerenciais necessárias para um melhor controle de todo o seu processo de contratos de fretes. Entenda melhor como a Transpo Brasil pode contribuir com a redução de custos e também a organização de processos na sua empresa. Muito obrigado.